Saudações, aventureiros, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Portal de Arvandor. E hoje traremos mais um vídeo da nossa série Aprendendo RPG. Então, sem mais delongas, já peço a vocês que deixem o like. Quem não for inscrito, inscreva-se. E, por favor, compartilhe este vídeo. Não custa nada e vai ajudar o nosso canal a se tornar mais relevante. Então, daremos início ao vídeo após a vinheta. Então, falando aí sobre armas, né? Nós já fizemos o vídeo a respeito de armaduras e vamos falar aí sobre armas. A arma é o instrumento básico que o seu personagem utiliza para realizar ataques, né? Então vamos entender como é que funciona a questão das armas nas regras de Dungeons and Dragons. É muito importante na nossa série aqui Aprendendo RPG, vocês vão aprender como é que utiliza as armas. E para utilizarmos, nós já vimos ali nos vídeos a respeito de combate, né? Tivemos 2 vídeos específicos sobre combate. Existe uma tabelinha, né? Se você seguir essa tabelinha, você vai utilizar a arma para realizar os ataques. Neste vídeo, nós vamos aprender como preencher a tabela, ou seja, como colocar ali quais são as armas que você está utilizando, calcular ali o modificador para acertar e o dano. Então, a tabelinha que eu estou me referindo é essa tabelinha que fica na área central da ficha, né? Já está na tela para vocês verem. E quando nós analisamos essa tabela, nós vemos que ela tem 3 colunas, né? Temos a primeira coluna da esquerda que lista quais são as armas ou ataques, né? Nem tudo aqui são armas, né? Essa tabela, na verdade, é uma tabela de ataques. E como boa parte dos ataques, na maioria das vezes, nos personagens são de armas, às vezes pode ser de magia também. Então, muitas vezes lista-se as armas aqui. Então, nós temos aí a tabela de ataques à esquerda. No meio, nós temos um modificador de ataque, que é quando nós vamos realizar o teste. Mais uma vez relembrando que temos o segundo vídeo do canal no qual eu ensino como realizar testes. Também temos a parte ali de realizando ataques, que eu ensino ali como é que faz o teste de ataque, que na verdade é um caso particular dos testes em geral. Você rola ali o D20 e soma com o modificador, né? Para ter o resultado final ali do seu ataque. O modificador é esse que vocês estão vendo na coluninha do meio ali da sua ficha, ok? E por fim temos aí a coluna da direita, que estão listados aí a fórmula de cálculo do dano após realizar o ataque. Então aqui nessa tabelinha da direita da coluna tem o cálculo do dano. Então vamos tentar entender primeiramente essa coluninha aqui do meio, certo? Essa coluna do meio, você tem aí vários números que são os modificadores do teste de ataque. Lembrando mais uma vez, né? Já foi explicado aí como são realizados os testes. Você rola o D20, pega o resultado e soma com o modificador. No caso do teste de ataque, o modificador é esse número que vocês estão vendo aí. Então, como é que, na hora de você preencher a sua ficha, como é que você chega nesse número, certo? Então, são 2 coisas que são levadas em consideração. Primeiro, nós temos que ver, se o seu personagem é proficiente na arma que ele está utilizando, e 2, qual é a arma que ele está utilizando, né? Então, existem 2 coisas que estão sendo levadas em consideração. Para saber se o seu personagem é proficiente em uma arma, nós temos aqui um quadrinho que fica na parte inferior esquerda da ficha, né? Lá estão listadas todas as armas e armaduras que o seu personagem é proficiente. Se a arma em questão estiver listada nesse quadrinho, ou se a categoria daquela arma também estiver listada, né? Porque muitas armas elas pertencem a uma categoria e eu já vou explicar isso no vídeo. Se tiver de alguma forma indicando que você é proficiente naquela arma, então você já é proficiente. E o segundo ponto é o atributo no qual aquela arma está inserido, né? Então, via de regra, nós consideramos que arma corpo a corpo, o atributo é a força. E arma à distância, o atributo é a destreza.
Então, sempre quando você realizar um ataque com uma arma, você vai ver se você é proficiente e vai ver o atributo daquela arma. Então, esse modificador aqui no centro, ele seria a soma do modificador de proficiência com o modificador do atributo, né? Se for uma arma, se for um arco e flecha, que é uma arma à distância, será a proficiência mais a destreza. Ou se for uma espada longa, que é uma arma corpo a corpo, será a proficiência mais a força. Se for proficiente, né? Se não for proficiente, não se soma o atributo aí da proficiência, né? O modificador da proficiência. Usa-se somente o atributo, o modificador do atributo, destreza ou força. Estamos certos até aí? E por fim aqui temos a coluna da direita que diz respeito ao dano, né? Então, ao cálculo do dano. Temos uma formulinha aí. Então, cada ataque vai ter uma fórmula do dano. Geralmente rola-se um dado e soma-se um atributo. Por exemplo, se for uma arma corpo a corpo, você vai rolar o dado daquela arma. E para sabermos qual é o dado, vamos ter que consultar a tabela das armas. Já já vamos ver isso mais detalhadamente aqui no vídeo, certo? E aí soma-se aquele dado da tabela com o atributo da arma. Mais uma vez, via de regra, o atributo é força quando se trata de arma corpo a corpo e destreza quando se trata de arma de longa distância. E antes de nós adentrarmos aqui na questão ali da tabela de armas, eu quero falar rapidamente da possibilidade de realizar ataques sem armas, né? Ou seja, a clássica trocação, chega lá no soco e no chute. Qual é a regra básica, né, para soco e chute? Né? Geralmente, o atributo seria a força, né? Você vai utilizar aí o modificador da força mais a proficiência, certo? Vai somar força com proficiência. E daí, na hora do dano, o dano você não rola dado nenhum. O dano é o número 1 mais o modificador da força, né? E finalmente vamos aí analisar a tabela de armas, certo? Então esta tabela aqui que vocês estão vendo é a tabela listando todas as possíveis armas que você vai poder utilizar em Dungeons and Dragons. De cara, nós vemos aí que existem dois tipos de classificação dessas armas. Nós temos a classificação das armas simples e das armas marciais. E temos a classificação das armas corpo a corpo e das armas de longa distância, certo? Então toda arma ela é classificada com uma combinação dessas duas classificações. Em outras palavras, você tem armas simples corpo a corpo, armas simples à distância, armas marciais corpo a corpo e armas marciais à distância. Então todas as armas de Dungeons and Dragons pertencem a alguma dessas classificações aí. Então, mais uma vez voltando aqui ao quadrinho, né? Muitas vezes, se um personagem ele for proficiente em uma determinada arma, aquela arma ela poderá estar listada nominalmente ali, por exemplo, armas, espadas longas, espadas curtas, ou ao invés disso, dependendo da classe, simplesmente vai estar lá proficiente em armas simples, ou então proficiente em armas simples e armas marciais. E daí, se tiver armas marciais, por exemplo, o seu personagem já vai ser proficiente em todas as armas consideradas marciais, independentemente de qual seja. Dada essa classificação, vamos analisar agora o conteúdo da tabela. Nós vemos aí que temos 5 colunas e é bom salientar que todas as 5 colunas elas são importantes para a sua mesa de RPG. Algumas mais importantes dependendo da pegada que você vai dar, né? Mas vamos nos ater às 3 colunas aí que iremos analisar. A primeira delas é a coluna onde vemos os nomes das armas, né? Aqui estão listadas nominalmente arma por arma, e se você quiser dizer assim, meu personagem tem uma espada longa, aí você vai encontrar aqui, qual é a espada longa? Tá aqui, né? Tá listada aí nominalmente arma por arma.
Em seguida vemos a terceira coluna, onde temos o dado de dano daquela arma. Então, quando você for preencher ali na sua ficha qual é o dado de dano, é nessa coluna onde vemos o dado de dano da arma em específico, bem como o tipo de dano que aquela arma causa, né? Será que é um dano perfurante, cortante ou um dano de concussão? Tá aqui listado também. E por fim temos aí a quinta coluna, onde vemos a propriedade daquela arma. Todas as armas elas têm um modo como elas funcionam. E esse modo ele é discriminado pelas regras de Dungeons and Dragons quinta edição como sendo as propriedades daquela arma, certo? Então, no Player's Handbook, nós temos aí na parte de armas listado cada uma dessas propriedades, o que ela faz. E daremos aí uma rápida pincelada em todas elas para nós entendermos o funcionamento dessas armas. Então, essas propriedades são munição, acuidade, pesada, leve, carga, distância, alcance, especial, arremesso, duas mãos e versátil. Então vamos falar sobre cada uma dessas propriedades, né? A primeira propriedade, munição, o próprio nome já diz. Geralmente ela está relacionada a armas de longas distâncias e significa que essa arma precisa de munição para funcionar, ou seja, precisa de flecha. E munição é uma coisa que gasta, e daí entra todo um contexto aí, né? Em seguida temos aí acuidade. Acuidade, ela é uma propriedade relacionada a armas corpo a corpo. Como nós vimos, geralmente, né, via de regra, armas corpo a corpo, ela está relacionada diretamente ao atributo da força. Ou seja, ao realizar um ataque com arma corpo a corpo, para acertar você leva em consideração a força do seu personagem, e para causar dano também é lá o modificador da força. Porém, as armas de acuidade, as armas que tem escrito ali acuidade, são armas que, muito embora sejam armas corpo a corpo, elas utilizam a destreza. Ou seja, para acertar você vai precisar do atributo destreza e para causar o dano também. Certo? Um bom exemplo aqui de arma de acuidade, o exemplo mais clássico de todos que temos, seria a rapieira. Em seguida nós temos aí o atributo pesado, ou seja, armas pesadas. Esse atributo ele diz respeito a criaturas de porte pequeno, né, tamanho pequeno. E mais uma vez convido vocês a verem um vídeo ali de complicações e utilizando a grid, no qual eu explico todos os tamanhos de personagem, certo? Então personagens pequenos, como por exemplo da raça Hobbit, eles são considerados pequenos, né? E então esses personagens, hobbits e gnomos, goblins, etc., eles possuem desvantagem quando estão utilizando armas pesadas. Então, sempre quando uma arma tiver ali nos seus atributos, ali nas suas propriedades, a propriedade pesada, criaturas de porte pequeno, eles terão desvantagem para manusear essas armas. Em seguida nós temos aí o atributo leve. As armas leves são armas fáceis de usar. Nós temos aí a besta leve, a espada curta, são todas armas consideradas leves. E a grande propriedade relacionada às armas leves é que quando você não tiver nenhum talento específico de ambidestria ou de utilização de armas duplas, se você optar por usar uma arma em cada mão, isso somente será possível se você estiver utilizando armas leves, né? Então, se a arma tiver a propriedade leve, significa que você poderá utilizar uma em cada mão. Basicamente é isso. Armas de carga, né? Esse nome carga significa que é uma arma que após você utilizar, você tem que carregar ela novamente. Um exemplo clássico é a besta, né? Você dá um tiro, depois você tem que puxar e armar ela de novo, né? Então, essas seriam consideradas as armas de carga. Em termos de regra, quando um personagem utiliza um ataque com arma de carga, ele não poderá atacar novamente com aquela arma até a próxima rodada. Mesmo que o personagem tenha ataques múltiplos, mesmo que ele utilize ação bônus, mesmo que ele utilize reação,
As armas de carga só podem ser utilizadas uma vez por rodada. Distância, né? As armas que tem esse nome distância, range, né? Elas estão relacionadas às armas de longa distância. Geralmente, ao lado disso, vem escrito ali 2 números, um número menor barra um número maior. Nós já abordamos a respeito de armas de longa distância no nosso vídeo ali de complicações em combate e uso da grid. Para saber mais detalhes, consulte aquele vídeo que eu vou estar explicando como é que funciona esses 2 numerozinhos, né? A propriedade alcance, ela diz respeito às armas corpo a corpo, mas que tem um alcance longo. Um exemplo disso são as lanças, né? As lanças são armas longas, ou seja, elas têm a propriedade de alcance. Muito embora elas sejam armas corpo a corpo, né? E para quem não sabe, a distância máxima que você pode atingir um oponente utilizando a arma corpo a corpo é 5 feet ou um quadrado adjacente, um quadradinho de distância ali, quadradinho com quadradinho. Porém, se você tiver uma arma ali com a propriedade alcance, significa que você pode pular um quadrado no ataque, né? Você pode atacar a até 2 quadrados de distância, ou seja, 10 feet. Especial. A propriedade especial, ela não é uma propriedade específica, é uma propriedade que vai depender ali de arma para arma. Cada arma que tiver a propriedade especial, ela vai ter um efeito, né? Por exemplo, a rede. Rede é uma arma de ataque que quando você acerta, ela não causa dano, mas ela tem ali especial. Por quê? Porque o efeito dela é deixar o oponente preso, né? Ela deixa o oponente ali com o status de restrained, né? De restringido, certo? Por isso ali especial, porque ela tem um funcionamento especial. Algumas armas possuem a propriedade arremesso. Isso significa que elas são armas corpo a corpo, funcionam como armas corpo a corpo, mas alternativamente você pode arremessar essa arma. Um exemplo clássico disso é a machadinha, o machado pequeno. Ela vai ter ali a propriedade de arremesso. A adaga, por exemplo, ela tem a propriedade de arremesso. Ou seja, ela é uma arma de corpo a corpo, mas ela alternativamente pode funcionar como arma de longa distância. Só que, ao contrário das armas de longa distância, o atributo utilizado continuará sendo a força, tanto para acertar quanto para causar o dano. 2 mãos, né? Existem algumas armas com a propriedade de 2 mãos. Isso significa que essas armas, elas só podem ser manuseadas utilizando as 2 mãos. Ou seja, é impossível você utilizar uma arma em cada mão, mesmo que você tenha algum talento que te permita utilizar as 2 armas, uma arma em cada mão, né? E além disso, você não conseguirá utilizar escudo, né? Justamente essa é a grande desvantagem das armas de 2 mãos. Você precisará estar com as 2 mãos ocupadas, portanto, não utiliza escudo. E por fim, e não menos importante, nós temos as armas versáteis, né? O exemplo clássico ali das armas versáteis é a espada longa. Significa o quê? Ela tanto pode ser utilizada com uma mão só, quanto pode ser utilizada com as 2 mãos, né? O dano dessa arma vai variar, né? Por exemplo, a espada longa, ela tem 1d8 de dano, mais a força, né? Mais o modificador da força quando estiver sendo utilizada com uma mão só, mas ela possui a propriedade versátil, então você poderá utilizar com as 2 mãos. Isso significa que em vez de causar um D8, você vai poder causar um D10 de dano. Sobe uma categoria de dado, causa um pouco mais de dano, porém, você vai estar utilizando as 2 mãos. Isso significa que se você tiver um escudo, você vai ter que largar esse escudo para poder conseguir manusear a espada longa com as 2 mãos. Então é isso, pessoal. Eu acho que deu para cobrir aí todas as questões aí das armas. Não falei arma por arma, obviamente, porém, com o que eu passei aí no vídeo, será plenamente possível para vocês entender aí a tabela de armas, saber utilizar, saber preencher ali a ficha e principalmente saber utilizar essas armas. Então, desde já, mais uma vez, peço que vocês compartilhem este vídeo, comentem aqui embaixo se tem algum comentário, algo que eu deixei de falar aqui, ou algo que eu falei errado, alguma correção, ou mesmo alguma dúvida. Deixem o like, compartilhem
e até a próxima aventura e falou!